Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui é boa tarde, não sei a hora que vocês estão vendo isso. Tô aqui na minha quarentena maravilhosa, tá? Vamos tirar algo de bom disso tudo. E eu queria compartilhar com vocês algo que eu estava pensando. Uma coisa bem genérica, assim, bem utópica, de como que a gente, poderia melhorar o mundo com uma só mudança biológica na estrutura de tudo. Se você tivesse o poder de mudar uma única coisa nos seres humanos, apenas uma, biologicamente falando, o que você mudaria para que a gente pudesse ter uma mudança estrutural em todos os lugares, em todas as classes sociais? E você iria diminuir o sofrimento, as pessoas teriam mais possibilidade de ser felizes, o amor seria algo não apenas uma teoria, mas ele se fortaleceria, as pessoas teriam muito mais seguranças nas relações, haveria muito mais confiança, porque a confiança seria necessário, haveria menos guerras, de uma forma geral, não que seria perfeito, porque você mudando uma única coisa, você não atinge a perfeição, mas você conseguiria, assim, minimizar, eu digo, assim, 50%, 60% os problemas mundiais com uma única mudança biológica. Será que seria o quê? A morte? A gente poderia destruir a morte, as pessoas vão viverem para sempre? Não, isso não iria trazer essa mudança. Não. O que a gente poderia fazer? No meu pensamento, é um pensamento que ele não foi muito elaborado, não foi muito pensado, mas eu queria compartilhar com vocês. Eu me baseei no seguinte: nós temos, todos sabemos, que nós temos duas grandes pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então eu escolhi mexer com a pulsão da vida e deixar a morte, digamos que ainda não estamos preparados para mexer com essa nossa pulsão, mas vamos mexer no início da vida, não no final dela. Que de fato é a minha proposta? Simples. A procriação. A procriação, ela iria acontecer apenas quando as pessoas realmente quisessem ter filho. Tanto o homem quanto a mulher, os dois, o casal, conscientes iriam escolher: quero ter filho, iremos fazer um bebê, e nesse momento a concepção seria possível. Nos métodos tradicionais, se é que vocês me entendem? Vai lá, faz, mas haveria uma consciência. Um dos grandes problemas do mundo, e eu digo que esse problema ele atinge em todas as camadas, é a forma como ocorre a procriação. Só o homem necessariamente precisa ter o orgasmo, o prazer. O que a mulher está sentindo ali não influi nada. A tendência ao ato sexual é por um desejo de prazer e não por um desejo de ter filho. E por causa desse desejo de prazer, muitas e muitas vezes acontece uma concepção sem que as pessoas estejam com vontade de ter o filho, sem que elas saibam, ela não há um controle, é algo muito aleatório, acidental. Com isso, coisas horríveis acontecem. Como o que aparece muito em filme, novela, na história, desastres acontecem. Minha filha falando comigo, linda ali. Aqui, dá oi, Clara, dá oi, pessoal. Oi. Então, o que acontece? Mulheres, sabendo desse fato, engravidam de propósito, tá? Muitas fazem isso.
para forçar a barra no relacionamento. Outras vezes, ao estupro, em que a mulher engravida sem querer. Então, é algo que prejudica as duas partes. A mulher é muito prejudicada com isso, porque às vezes ela não quer, ela não tá com vontade, ela não tá afim, mas ocorre essa violência. Engravida. E mesmo as pessoas falam, métodos anticoncepcionais, aborto, que é um assassinato, na minha opinião, são falíveis. A pessoa precisa de disciplina, precisa ter o controle emocional do corpo, o efeito colateral, e é falho. Tanto que é falho que nós temos, hoje em dia, mesmo com toda a tecnologia, vários casos de gravidez indesejada, sem planejamento. E a gravidez não planejada, ela gera o seguinte problema: muitos filhos sem pai. Muitos filhos sem pai. Porque o homem foi lá, não quis fazer o filho. Foi lá, papou, fez. A mulher estava com a criança na barriga, deixou prosseguir a natureza. Aí começa aquela briga, tem que pagar pensão, bababá. Mas o que acontece com isso? A criança sai prejudicada. Por mais que tenha essa guerrinha, só pagar a pensão não é o suficiente. A falta do pai prejudica o psicológico. Então, seria melhor que, se as pessoas pudessem fazer o filho quando as duas quisessem. As duas. Uma gravidez jamais poderia ser um acidente, como acontece. A gravidez deveria ser realmente como os românticos falam, um fruto de um amor. Mas não vamos nos prender ao amor romântico, porque às vezes isso falha. Pelo menos gestar um filho deveria ser fruto de um desejo de ser pai e de ser mãe, um desejo consciente, uma vontade expressa, e com isso haveria assim a responsabilidade. As pessoas falam, você não quer ter filho, não vai, não copula. Mas a gente sabe que o impulso sexual, ele não passa pela razão. Dependendo do momento, as pessoas simplesmente falam que você tem que trazer. E tem uma hora que a consciência, ela baixa e o instinto impera. E o instinto vai lá, acontece, e um ser vivo é gerado, às vezes, num ato que escapuliu, foi numa bebedeira, escorregou, numa escapulida. Isso gera tanto problema, tanto desastre, tanto sofrimento. E eu falo isso em vários níveis. Casais se separam, crianças ficam traumatizadas, mulheres têm suas vidas destruídas, mais do que os homens, porque a gestação ela pesa para a mulher. Mesmo se liberar o aborto, o ato de abortar é um ato agressivo, não é uma coisa simples como você ir lá e tirar um dente, não. É complicado. Se você não tiver muito controle do seu corpo, você não consegue muito bem ver os seus ciclos. E muita mulher engravida sem saber, até mesmo tomando remédio, tomando anticoncepcional, a camisinha estoura. Então, eu acho que uma vida ela não deveria ser fruto de uma relação sexual como se fosse uma roleta russa. Isso gera o quê? Aumenta a miséria. Por que aumenta a miséria? Porque a gente sabe que as pessoas... as pessoas mais pobres, com menos estudo, com menos instrução, elas não dão tanto cuidado, não se atentam muito a isso, e elas
faz filho, comparando igual um bicho. Bicho que se você não dar um anticoncepcional, o bicho vai fazer um direto. É assim. Sendo que eles não têm como cuidar, não há nenhum planejamento. E o homem faz não sei quantos filhos, igual um gato, um cachorro. E tem as fêmeas que ficam lá com seus filhotinhos. Depois esses filhotinhos vão pra rua. E o tráfico. E não há uma base familiar. E também não há uma base no governo que ampare, que faça o papel de família. Porque não há família. Há cópulas que acontece num baile funk e que o Estado até promove essa promiscuidade. E essa sexualidade é algo difícil de você, tolher. Você falar, não faz, não pode. Já é difícil para quem quer, quanto mais para quem não quer. Não tem como controlar isso. Se essas pessoas pudessem, todas as pessoas pudessem ter filhos, quando elas quisessem, quantos filhos elas quisessem, a gente imagina que céu. Imagina não haver casal estéril. Não, eu quero ter filho, vou ter um filho. Você engravida? Não teria aquela coisa, será que eu vou engravidar? Será que vai acontecer? Tantos casais querendo. Vai lá, quis, os dois querem, engravidou. Eu quero ter 1, 2, 3, 4, 5, tenha 20 filhos. Se vocês dois quiserem, mesmo se for pobre, se os dois quiserem, mesmo sendo pobre, os dois vão lá, trabalham, fazem por onde, se esforçam. Agora, a pior coisa que acontece é quando o filho é abandonado. Quando nem os pais querem. É mais difícil. Ou quando o casal pobre tem consciência, nós não podemos ter muito filho porque nós não temos condições de criar. É um ato consciente. Você planejou, não quero. Ou você planejou, quero. Agora, quando é planejado, aconteceu. Um absurdo. Aumenta a pobreza, aumenta filhos rejeitados, aumenta a guerra. Vocês imaginam quantas guerras a gente já teve por causa dessa questão de filho de rei, rainha, que é estéril, quem é que ia ficar no lugar quando o rei morresse. Aí tinha um filho bastardo que não podia, aí dava guerra porque o filho bastardo também achava que estava no direito. Ou seja, era uma picuinha, uma bagunça. E aqueles casos tipos de novela. Quem é o meu pai? Não sei quem é seu pai, não sei quem é. Não tô falando de caso de adoção, não. Tô falando que essa mulher, ela nem sabe quem é o pai da criança, com tantos que ela teve relação, ela não sabe. E a criança não sabe quem é o pai. Gente, isso é horrível. Horrível. Até mesmo na prostituição. Eu sei que as mulheres que estão nessa profissão, elas tomam os cuidados, mas a gente sabe que muitas acabam até engravidando. Acontece. E o pior de tudo é a gravidez que ocorre o estupro. Que é a pior coisa que tem. A mulher não quis, a mulher foi violentada e por uma violência nasceu um ser. E quando isso acontece dentro da própria família? Em casos de pedofilia incestuosa, acontece. Então a gente percebe que a vida, algo tão sagrado, tão lindo, ela ocorre por causa depois da ejaculação de um homem. Não tem necessariamente nada a ver com o desejo de ser pai, de ser mãe. Não tem um amor envolvido, um sentimento nobre. É feito dos piores sentimentos, mais baixos, mais egoístas, de prazer e às vezes até de violência, de imposição. A vida não deveria ser concebida nessa lógica. É uma lógica injusta, que leva a coisas injustas, em que obriga a pessoa a viver uma moralidade que na verdade ela não é possível. A maioria das pessoas que não tem capacidade, às vezes capacidade cognitiva, capacidade de se controlar, muitos não têm. Qual deficiente mental não tem capacidade nem de se autogerir, ele faz um filho.
vai poder criar. Um ser abandonado, tá usando às vezes crack na rua, tudo lá, engravida, não sabe de quem, a criança já nasce com problema. Mas o milagre da vida aconteceu. E quantos querem esse milagre, tem condições de e não conseguem. Então a gente percebe que é injustiça. Não sei se eu posso chamar de justiça. É algo que causa muito problema. Muito problema mesmo. Então é assim, realmente muito complicado. E que depois fica toda essa questão de regular a sexualidade das pessoas. E é algo assim difícil de se fazer, como eu acabei de falar. E quando isso acontece, essa regulação, é algo que ela escapa de alguma forma. Tanto que, infelizmente, a gente sabe que mesmo dos padres, freiras, pessoas que fazem voto de celibato com consciência, com desejo, muitos não conseguem. Então é algo que a gente não consegue controlar totalmente. Em muitos casos é completamente incontrolável. Então, se eu pudesse mudar muita coisa na biologia humana, que eu acho que ajudaria muito tudo, seria o fato da concepção ela ser um ato consciente do pai e da mãe. De preferência que haja amor, né? Mas se não houver, pelo menos há um desejo dos dois de criar o filho. E não se preocupe que a humanidade não ia acabar, não ia sumir, porque muitas pessoas querem ter filho, muitas. Eu falo também de homem, muito homem também quer ter filho. Mas se não houvesse essa esterilidade, as pessoas pudessem ter quantos filhos elas quiserem e não fosse depender de algo aleatório, e sim apenas do desejo de ter filho, seria lindo. Teríamos mais pessoas felizes, conscientes, amadas, amáveis, menos guerra, menos dor. As pessoas, desde o início, iam se sentir desejadas, coisa que não acontece. Menos traumas. E seria bom para a mulher em si, porque o desejo dela seria algo respeitado, biologicamente falando, porque o desejo da mulher não é respeitado pela biologia, porque a ovulação é algo que acontece internamente para, claro, o prazer da mulher, a vontade da mulher, ela é independente da procriação, porque a mulher não escolhe a hora que ela está ovulando. E é complicado, muito complicado. Então é isso, gente. Eu sei que isso é uma ideia vaga, utópica, impossível, abstrata, mas é só uma reflexão de como a gente poderia... A gente não, né? Se a gente fosse criar um universo paralelo, de como seria legal se a gente colocasse essa regrinha na programação do universo. Tá bom, gente? Tchau pra vocês. Me estendi muito aqui, mas foi muito bom compartilhar isso. Tenho certeza que poderia ter feito o vídeo 5 minutos a menos, se não me enrolasse, não me repetisse tanto, mas faz parte. Tchau pra vocês. Até a próxima.